Olá, bom dia a todos neste domingo lindo que Deus nos dá, um domingo de sol, quando podemos aproveitar para descansar, mas também para termos comunhão com o Senhor, para lermos a palavra, orarmos, participarmos do culto, online ou presencial. Esse domingo, o dia que Deus nos dá, vamos vivê-lo bem para a glória do Senhor. Que bom que você está com a gente nesta manhã de domingo e podemos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Deus quer falar com a gente neste domingo, nesta manhã. Vamos orar? Sempre oramos, pedindo a bênção de Deus, agradecendo a semana que passou. Já estamos no dia 8 de novembro, ano findando, mas até aqui Deus tem nos abençoado. Até aqui Deus tem estado com a sua boa mão sobre nós. Se não fora o Senhor, como o salmista bem diz na palavra de Deus. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor em oração, separe esse tempo agora para a comunhão com Deus, para ouvir a palavra de Deus, sensíveis à sua voz, para que possamos experimentar a verdade dessa palavra, para que possamos experimentar esse Deus vivo que habita em nós através do Espírito Santo. Vamos orar assim. Pai, glorificado seja o teu nome nesta manhã. Nós queremos engrandecer o Senhor. Obrigado pelo dia de sol lindo que o Senhor nos dá aqui em nossa cidade. Obrigado, ó Pai, pela tua boa mão durante a semana que passou. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a provisão, o pão de cada dia. Tudo isso vem do Senhor e nós queremos dizer, Pai, obrigado. Acreditamos ao Senhor toda a bênção, toda a graça, todo o cuidado, toda a proteção que vem do Senhor e nós dizemos, Deus, o teu nome seja glorificado, santificado aqui na terra como é no céu. Pai, eu peço a tua bênção sobre os teus filhos e filhas que participam deste momento da ministração da tua palavra. Quando juntos podemos elevar as nossas preces ao Senhor, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas colocamos diante do Senhor e ouvimos a tua voz através da tua palavra. Fica conosco neste domingo, abençoa-nos nesta nova semana que vamos enfrentar no nome de Jesus. Amém. Amém. Somos gratos a Deus por esta semana, Ele tem nos abençoado, é ou não é? Vamos pedir a sua bênção sobre os dias que virão, esta nova semana que agora iniciamos. Nos alegramos com os irmãos que se aniversariaram durante a semana e sempre nós agradecemos a Deus pela vida deles. A vida do Carlos Eduardo, esposo da Sandra, o Carlinhos, que é o responsável pela educação cristã da nossa igreja, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Carlinhos. Também agradecemos a vida do Fábio, casado com a Lisandra Lilica, que a bênção de Deus esteja sobre ele, sua esposa, seu filhinho, que a graça de Deus se revele a cada dia. E também, no dia 7, completou aniversário o nosso irmão Sérgio Moraes, esposo da Cláudia. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida desse servo do Senhor. Que ele continue, ó Deus, é a nossa oração. Firme na tua palavra, que a graça do Senhor se revele na sua vida. Nós vamos orar também pedindo pelos enfermos da nossa igreja. Alguns irmãos enfermos, outros tristes, abatidos. Vamos colocá-los diante do Senhor. Nosso irmão Luiz Vaz precisa da graça do Senhor sobre a sua saúde, a Belinha. Vamos orar, coloque isso diante do Senhor. Vamos orar pelo pastor Jonas, nosso amigo lá de Barreiros, em Santa Catarina, com coronavírus, está internado, precisa da nossa oração. E quantos outros que estão internados também, sofrendo por causa desta pandemia. Vamos orar por eles e pedir de Deus a proteção para nós. Vamos orar pelas eleições no próximo domingo e você lembre que nós somos responsáveis por aqueles homens e mulheres que colocamos como prefeito, como vereador e
vamos orar pedindo orientação de Deus, colocando homens que sejam responsáveis diante de Deus, que tenham compromisso com a verdade, com a justiça. Os vereadores são aqueles que fazem as leis na nossa cidade, sobre o lixo na sua casa, o preço da água mesmo, né? Tem influência da Câmara de Vereadores e vamos pedir orientação e você deve votar em homens e mulheres tementes a Deus, que tenham um compromisso com a verdade, que tenham um compromisso com o Senhor, que tenham um compromisso com as famílias. E por isso essas eleições são importantíssimas aqui no nosso país. Eu queria mais uma vez orar e pedir a bênção de Deus sobre os aniversariantes, pedir a cura sobre os enfermos e pedir também discernimento do Senhor para que possamos votar conscientemente como cristãos que somos. Pai, mais uma vez, chegamos à Tua presença gratos pela vida dos Teus servos que completaram o aniversário. Carlinhos, o Fábio, o Sérgio, Tua bênção esteja sobre a vida deles, sobre a vida de suas famílias, sobre os seus empregos, dando a provisão a cada dia. Pai, eu oro pelos enfermos da nossa igreja, os enfermos de maneira geral, aqueles que sofrem, que estão internados. Quantos irmãos nossos nesse Brasil, quantos pastores sofrendo pelo coronavírus, ó Deus, derrama cura, derrama graça, derrama, ó Deus, proteção para cada um de nós, para que possamos estar livres desta pandemia, livres deste vírus, ó Pai. Eu peço discernimento do Senhor aos Teus filhos e filhas, para que possamos votar em homens e mulheres com compromisso com o Senhor, tementes a Deus, para que possam legislar dentro da Tua sabedoria conforme o Teu querer. Agora, ó Deus, quando vamos ler a Tua palavra, pedimos a orientação do Teu Espírito. Eu peço sabedoria para ministrar, mas também peço discernimento para que possamos ouvir a Tua voz e sermos sensíveis ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nos domingos pela manhã, você que tem acompanhado as nossas transmissões, eu tenho ministrado sobre o livro dos Salmos. Uma preciosidade da palavra de Deus como ela é, toda ela. E hoje eu quero ler com você o Salmo número 80. E pedir que você depois na sua casa, onde você esteja, possa lê-lo com cuidado, devagar, para beber da fonte da água viva que é o Senhor nesta palavra. Vamos ler? Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste a videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, depuseste-lhe o terreno, ela deleitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebanhos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas
de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te para nós. Te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege com a tua mão direita aquilo que o Senhor plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus, Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Deus abençoe a leitura desse salmo, que ele seja algo experimental na minha e na sua vida, como foi para Asaf, o autor do salmo, como foi para o povo de Israel naquele tempo. A nação de Israel, aquele povo escolhido por Deus, você sabe, eles estavam bem, outra hora abandonavam a Deus e nesse momento eles estavam em apuros. Eles precisavam da libertação que só Deus poderia dar. E há um apelo do salmista, o Asaf, ele reconhece a posição de Deus, ele reconhece a situação da nação e ele reconhece também a situação dos povos inimigos em volta da nação de Israel. E pela desobediência do povo do Senhor, isso é notório em toda a história de Israel, eles sentiram o peso da rejeição divina. Eles sentiram a opressão dos inimigos. E em meio a essa opressão, eles agora correm para o Senhor e pedem salvação. Este hino ele é dividido em 3 partes e é importante você olhar com cuidado e ao final da primeira parte, da segunda parte, da terceira parte, existe um refrão. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É um refrão que frisa e deixa muito forte esta questão do agir de Deus. Deus vem e restaura-nos. Mas Asaf, ele mostra que o povo também, ele precisava tomar uma decisão. O povo também precisava saber aquilo que Deus queria. E o povo sabia que era a obediência. Então, olhando esse salmo de uma maneira rápida, a primeira parte é um apelo para Deus, para que Deus ouvisse a súplica do povo. Ele coloca ali Deus como pastor que conduz o rebanho, a nação, e ocupa o trono acima dos querubins. Esse é o nosso Deus. A segunda parte, ele lamenta a condição de Israel, sofrendo agora por causa do pecado, por causa do abandono a Deus, e ele diz lá, até quando? E você vê isso sempre nos salmistas. Até quando? Ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? O principal problema de Israel, da nação, na verdade, não eram as ameaças do inimigo. O maior problema deles era o afastamento de Deus. É algo para a minha vida, é algo para a sua vida. O maior problema nosso não são as doenças, as catástrofes, as pandemias, a morte, a dor. Não. O maior problema nosso é o afastamento de Deus. Quando nos afastamos dele. E na terceira parte, ele faz um cântico com umas metáforas bonitas, colocando Israel como uma videira. E ele diz, essa videira foi arrancada lá do Egito,
foi plantada lá em Canaã, os inimigos foram tirados, essa videira ela começa a frutificar, ela cresceu, ela encheu a terra, do mar até o rio. Mas daí ele diz assim: ah, Senhor, mas o Senhor removeu as cercas de proteção e deixou essa videira exposta. E a palavra usada aqui é restaura-nos. Uma expressão de apelo: volta-te, Senhor. O Senhor precisa restaurar a nossa nação, mas nós precisamos nos voltar para Deus. Isso é a nossa oração, é o nosso desejo também. E Asaf foi esse porta-voz, e ele deixa claro isso. A nação precisava de restauração, mas eles precisavam se voltar para Deus, pedindo perdão dos seus pecados, arrependimento. Meus irmãos, essa comunhão com Deus, hoje, como nos tempos de Asaf, depende da graça de Deus, mas também depende de uma fé obediente a Deus. A maior necessidade nossa é a comunhão com Deus, que depende da sua graça que nos encontra e da fé obediente a Ele. Por isso, Paulo escreve aos Efésios: somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Pela graça sois salvos, é graça de Deus, mas Ele nos criou para as boas obras. E nesse salmo, 3 vezes, o salmista diz: restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus. Quem sabe, na verdade, eu e você precisamos fazer esta oração. Restaura-nos, ó Deus. Uma restauração atrás da outra é muito melhor do que um pecado atrás do outro. Uma restauração atrás da outra é muito melhor do que um pecado atrás do outro. Restauração da vida, pecado da morte. A prática da restauração, meu irmão e minha irmã, é a arte de colocarmos a nossa vida contrita diante da mão do Deus que é o nosso oleiro, para que nós, como vasos de barro, possamos ser moldados por esse oleiro que é o nosso Deus. Essa restauração, nós, vasos quebrados, machucados pela vida, quebrados pelo pecado, vasos trincados pela desobediência, precisamos da restauração de Deus, para que Deus, esse oleiro, venha e nos molde conforme a sua vontade e nos faça vasos novos, vasos novos. Ah, como precisamos disso! Quem sabe essa restauração, depois de qualquer escorregão e queda, por causa do pecado, desviamos-nos de Deus, caímos, precisamos de restauração. Quem sabe essa restauração depois de qualquer período de frieza espiritual, crise existencial. E como vemos isso hoje nesta pandemia, esta frieza espiritual de alguns, por um lado um avivamento para com algumas pessoas, por outro lado um esfriamento. Precisamos desta restauração num momento de crise, num momento de pandemia. É a hora de clamarmos: Deus, restaura-nos. Precisamos de uma restauração depois de qualquer escândalo, de qualquer tipo, em especial dentro da vida religiosa. Ficamos escandalizados e abandonamos a Deus, abandonamos a igreja. Venha e restaura-nos. Precisamos desta restauração depois de qualquer tipo de aborrecimento com a igreja, com os irmãos. Muitas vezes ficamos aborrecidos por situações dentro da igreja, com irmãos da igreja, irmãos fora da igreja. Ficamos aborrecidos e nos afastamos de Deus como o povo de Israel. E é hora de clamarmos: Deus, venha e restaura-nos.
Restaura-nos. Quando estamos ressentidos ou revoltados contra Deus, coisas que nos acontecem muitas vezes fruto da nossa ação, do nosso pensamento, da nossa maneira de falar, e jogamos para Deus e Deus perdoa e restaura isso na minha vida. Nesse tempo de pandemia precisamos desta restauração física. O profeta Isaías diz: é Deus que restaura a saúde ao doente. Nós precisamos nos colocar diante desse Senhor que é Deus, restaura-nos. Quem sabe a saúde espiritual. Deus restaure a nossa saúde espiritual. O pecado que tão de perto nos rodeia. Ó Deus, vem e justifica-nos, vem e santifica-nos para a glória do Teu nome. Precisamos dessa restauração espiritual, um avivamento espiritual. Estamos clamando: Deus, aviva-nos, ó Senhor. Mas precisamos dessa restauração, desse pedido da Deus. Deus vem e restaura-nos, e Deus vem. A restauração do culto. Precisamos retornar aos cultos presenciais, às reuniões, às escolas bíblicas. Ó Deus, restaura tudo isso, Pai. Tira fora esse vírus e restaura o convívio, a comunhão, a amizade. Restaura o Teu altar. Homens e mulheres que ministram a Tua palavra, ministram o louvor, sejam restaurados. Ministra, ó Pai, ao Teu povo. Tem se falado tanto no meio ambiente. Pai, restaura a ecologia, o discernimento de como estamos aproveitando aquilo que o Senhor nos dá. Pai, restaura o nosso corpo na volta de Cristo, nos dando um corpo glorificado. Essa restauração final. Ó Deus, vem e restaura-nos, tirando toda dor, toda mágoa e nos levando para a casa do Pai, onde não há dor nem choro. Essa restauração completa, longe do pecado. Você quer fazer esta oração? Você tem feito esta oração? Restaura-nos, Senhor. Esse é o desafio desta manhã. Mas o salmista, ele diz: restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer o Teu rosto. Outra versão diz: ilumina a nossa vida com a luz do Teu rosto. Restaurados estamos, e agora Deus vem e nos encontra com a Sua luz, iluminando o nosso caminho, a nossa vida. Faze resplandecer o Teu rosto, Senhor. Faze resplandecer. É exatamente o oposto quando o salmista diz que o Senhor escondeu o seu rosto. E Asaf diz: Deus, o Senhor escondeu o seu rosto. O Senhor se afastou de nós. O Senhor não ouve a nossa oração. E é verdade, por causa do pecado, do afastamento de Deus. Mas ele entendeu e diz: ó Deus, restaura-nos. E agora, restaurados, venha aí com a Tua luz e venha e nos ilumine. O salmista no Salmo 10, ele diz: Deus se esqueceu, Ele virou o rosto e não verá isto nunca. Clamor, Deus se esqueceu. No Salmo 13, até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o Teu rosto? No Salmo 143, ouve-me depressa, Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim a Tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Como precisamos desta oração. Ó Deus, não escondas o Teu rosto. O Senhor se esqueceu de nós, ó Deus, até quando? Mas venha e faze resplandecer o Teu rosto. Faze o Teu rosto resplandecer
Ele coloca isso lá no Salmo 31, restaura o altar, restaura a minha vida. O salmista, ele não viu o que nós vemos pela fé em Jesus Cristo. A expressão maior da luz de Cristo, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Os discípulos puderam ver na transfiguração o próprio Cristo brilhando como o sol, roupas brancas como a luz. Precisamos dizer, ó Deus, vem aí, resplandeça o teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, faça resplandecer o teu rosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, na hora da nossa crise, na hora da nossa maior necessidade, nós precisamos da misericórdia do Senhor para restaurar a nossa vida, as nossas forças, para continuarmos a viver. O Salmo 119, 135, ele diz, quando o Senhor olha para mim e resplandece a sua luz, Ele me ensina a viver. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Quando Deus resplandece o seu rosto sobre nós, a sua luz vem, Ele nos ensina e aí nós aprendemos a viver. E quando Ele resplandece essa luz e vem sobre nós, o que fazer? Se ainda não aceitamos a salvação em Cristo, que é a luz do mundo, aceitar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não tem uma comunhão séria com Deus, se você não tem um compromisso de obediência a Ele, é hora de dizer sim a Jesus. Deus, vem e restaura a minha vida, regenera, faz nova. É uma hora de você que já é salvo por Jesus, pedir a restauração. Oh Deus, venha restaura aquilo que está errado, o que está quebrado, o que está rachado. Tenho me desviado da tua graça aí, vem aí, eu quero andar no teu caminho. O que fazer quando Deus resplandece a sua luz? Nos alegrarmos dele. Tem se alegrado no Senhor ou tem murmurado, reclamado? Você tem colocado a sua vida em oferta ao Senhor alegre, um culto racional a Ele, sacrifício vivo, pela sua misericórdia que tem nos alcançado? O que fazer quando Deus resplandece a sua luz? Nos juntarmos ao povo de Deus. Ainda parcialmente, não totalmente, mas já estamos nos cultos presenciais. Nos domingos à noite, sim, voltaremos logo no domingo pela manhã, logo nas quartas-feiras, logo na semana toda. Mas por enquanto, reúna-se com o povo de Deus, com todo cuidado. Com todo cuidado. É tempo de nos juntarmos ao povo de Deus e adorar a Deus em conjunto, em espírito e em verdade, declarando que só Ele é Deus. Aí Ele vem, ó Senhor, resplandeça o seu rosto sobre nós, resplandeça a tua luz. Quando a luz dele vem sobre nós, nós abençoamos as pessoas. Nós abençoamos as pessoas. Você tem abençoado as pessoas? A tua palavra sobre alguém é uma palavra abençoadora? Ou é uma palavra de julgamento? Ou é uma palavra de opressão? Ou é uma palavra de morte? Quando a luz de Deus resplandece em nossas vidas, nós abençoamos as pessoas. Nós sempre encerramos, muitas vezes, o culto em nossa igreja com a bênção araônica. E nós pedimos a Deus, ó Senhor, nos abençoe e nos guarde. Mas essa bênção é uma bênção para o outro, para o próximo. E na bênção diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Essa deve ser a nossa oração sempre. Essa deve ser a nossa palavra ao nosso próximo, ao nosso amigo e ao nosso inimigo. Aqueles que gostam de nós e aqueles que não gostam de nós.
palavra abençoadora. Quando a luz de Deus resplandece em nossas vidas, nós abençoamos as pessoas. E esta bênção araônica é uma bênção que nós devemos saber de cor. Ó Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Exatamente nesta ideia da luz de Deus, faça resplandecer, faça essa oração pela sua família, pela sua vida, pelos teus amigos, aqueles que trabalham com você. Ó Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Essa deve ser a nossa oração. Essa é a minha oração pela sua vida, pela sua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta é a bênção que deve estar nas nossas bocas sempre, a cada dia, a cada instante. Bênção que só os salvos podem proferir. Bênção que só aqueles que estão em comunhão com Deus podem afirmar. Bênçãos que só aquele que é iluminado pela luz de Deus pode abençoar. Que a minha vida e a sua vida seja uma vida de abençoar as pessoas. Ó Senhor, restaura-nos. Ó Deus, faze-nos pessoas conforme o teu coração. Ó Deus, venha aí que a tua luz nos encontre e ilumine o nosso caminho, a nossa vida, para que possamos andar obedientemente diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra ela possa frutificar no seu coração. E que da sua boca sempre saiam palavras abençoadoras para as pessoas. E essa bênção araônica é algo especial. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É isso que precisamos. É isso que Deus quer nos dar. Mas precisamos viver em obediência, em retidão, em comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Um bom restante de domingo para você. Aproveite esse dia que o Senhor nos dá. Um dia de descanso, sim, mas um dia de serviço ao Senhor. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra que nos encontra sempre e alcança as nossas necessidades. Pai, pedimos perdão quando nos afastamos do Senhor. Pedimos perdão quando deixamos de lado o serviço ao Senhor. Pedimos perdão quando as nossas palavras não são abençoadoras, mas são palavras de morte. Ó Deus, vem e restaura-nos. Restaura-nos. Restaura-nos, ó Pai. Restaura o teu filho, a tua filha, que estão participando desse momento. Dá-nos vida. E que a nossa vida seja para a honra, para a glória do Senhor e para abençoar as pessoas. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.